Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Gênesis 12, de 1 ao 3. Então, podemos dizer que Abraão deixou sua casa como o Senhor lhe ordenou. Ló foi junto com ele também. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arão. Deus é quem nos dá a vida, mas como viver esta vida depende apenas de nós. Deus nos deu promessas, mas guarde-as, acredite e continue esperando até que se manifeste, depende de nós. Quero dizer, Deus faz uma parte, mas a outra parte temos que fazer nós mesmos. É uma das coisas que temos que fazer é tomar decisões. Deus nos deu uma grande bênção e é o poder de tomar decisões. Mas também nos deu uma grande responsabilidade com isso, porque quando há grandes bênçãos, também há grandes responsabilidades. Então, com essa grande bênção de saber escolher, vem a grande responsabilidade de assumir os riscos ou as consequências das decisões que tomamos. Nesta história, veremos um homem chamado Abraão, escolhido por Deus para fazer uma obra interessante, importante e que terá um grande impacto sobre a terra. A decisão que Abraão tomou ao ouvir o que Deus lhe disse desencadenou vários tipos de situações diferentes que levaram a essa promessa de cumprimento. Mas nada disso teria acontecido se Abraão não tivesse tomado a decisão correta. Você já ouviu falar o que é efeito dominó? Ou também conhecido como reação em cascata. Isso acontece porque é consequência de uma ação repetitiva, causando muitas dificuldades, mas foi algo que partiu de uma decisão tomada. Isso é o que o efeito dominó faz. A primeira decisão que você tomar terá consequências que podem ser replicadas a longo prazo. Tudo o que fizemos pode desencadear muitos eventos que, mesmo depois de você morrer, continuarão sendo um grande problema. Porém, muito pouco nos pensamos nisso. Quando tomamos decisões, pensamos apenas no curto prazo e não as consequências a longo prazo. Você já precisou tomar algumas decisões importantes em sua vida? Bem, cada decisão que tomamos é muito importante. Abraão teve que tomar uma decisão muito importante em sua vida. Tive que escolher entre viajar com sua família e seus pertences para lugares desconhecidos ou continuar ficando onde estava. Teve que escolher entre a segurança do que tinha ou a incerteza de viajar somente só a orientação de Deus. A única garantia que ele tinha para sua viagem
era a promessa de Deus, que iria guiá-lo e abençoá-lo. Porém, eu tenho uma pergunta. Como Abraão poderia imaginar que o futuro dependeria de sua própria decisão? Agora já sabemos que sua obediência a Deus teve um grande impacto na história do mundo, e também sua decisão de seguir a Deus pode ter influenciado o desenvolvimento de toda uma nação a ser usada com o propósito de Deus vir à Terra. Ou seja, isso é realmente fantástico, não é? Quando Jesus veio, as promessas de Deus foram cumpridas. Toda a família na terra seria abençoada por meio de Abraão. Meus queridos amigos, é muito difícil saber exatamente todos os efeitos a longo prazo das decisões que tomamos. Mas se você sabe que essa decisão trará consequências futuras, é muito importante, quando você tem que tomar decisões hoje, pensar muito bem. É principalmente buscar a orientação do Senhor. Quero te passar alguns pontos importantes que podem te ajudar e vão te fazer ter uma visão clara na hora de tomar decisões importantes. Porque mesmo que você não acredite, é algo que costumamos fazer. É algo que muitas vezes temos medo de fazer, mas depois simplesmente esquecemos isso de novo. Sim, é uma situação muito complicada. Então, um dos pontos que eu quero mencionar para aprender a tomar boas decisões é, primeiro, pesa a Deus antes de fazer isso. Sim, infelizmente acabamos fazendo o contrário. Agimos e depois perguntamos a Deus se o que nós fizemos foi correto. Mas não pensamos em perguntar primeiro se realmente precisamos fazer isso. Isso acontece muitas vezes porque sempre confiamos no que aprendemos no mundo ou confiamos em nós mesmos. A Bíblia nos dá este importante conselho: não devemos confiar em nossa própria prudência. Devemos deixar que o Senhor guie tudo em nossas vidas. Confiar totalmente nele. E confiar não significa vai tomar todas as decisões como eu penso e ele tem que me salvar de qualquer consequência. Não. Confiança significa aprender a ouvir Deus para ser obediente. E saber que Ele vai nos apoiar se fizermos o que Ele diz. Então, antes de tomar qualquer decisão, por favor, não se apresse. Primeiro, ouça a Deus e ore. Orar é essencial antes de fazer qualquer coisa que ainda não fizemos. Lembre-se também disso. Não terá apenas um impacto atual em sua vida, também no seu futuro e em todas as suas gerações. Será como um efeito dominó, como uma reação em cadeia. Talvez hoje, como crianças, poderíamos estar passando por muitas situações complicadas devido a algumas decisões que nossos antepassados tomaram, e foi um legado que recebemos. Passou de geração em geração e até agora não conseguimos nos levantar. Mas agora
tenho uma boa notícia para você. Em Jesus recebemos a verdadeira liberdade e podemos começar de novo. Mas nunca esqueça disso. Para não viver a mesma história, ore sempre a Deus. Porque a decisão que você tomar será um novo começo para você e suas gerações. Então, as próximas decisões que você tomar primeiro, pergunta a Deus se você deve fazer isso e pense nos efeitos que terá em sua própria história e não história daqueles que virão depois de você. Abraão deixou sua terra e sua família. Não foi uma decisão fácil. Ele tinha tudo ali e também uma vida tranquila. Não temos nada mais que nos impeça de tomar algumas decisões do que aqueles sentimentos que experimentamos em determinados momentos de segurança, calma e bondade. Digo-vos nestas palavras: quando nos sentimos bem, em paz, quando entramos numa zona de conforto, paramos de seguir em frente, paramos de seguir adiante e tomamos decisões de acordo com nossos sentimentos, como nós sentimos naquele momento. E embora Deus esteja falando conosco repetidamente, tendemos a substituir a voz de Deus por como nós sentimos, e isso é um erro grave. Então, o próximo ponto que vou expressar para você agora, o próximo conselho é: não se deixe levar por suas emoções. O que seus olhos podem ver quando você tem que fazer uma decisão. Lembre-se que o coração do homem é enganoso. Um exemplo de tomar decisões por sentimentos ou por vista foi a vida de Ló. Depois que Abraão e Ló saíram, Ló ficou rico, assim como Abraão. Abraão teve que tomar a decisão para dizer a Ló que é preciso seguir caminhos diferentes. Eles continuariam sendo família, mas era necessário que um viajasse para um lado e o outro para o lado oposto. Então Abraão decide dizer a Ló que ele deveria primeiro fazer a decisão. Ló começa a observar a terra que está à sua frente. É mesmo conhecendo as cidades que iriam cercá-lo, como Sodoma e Gomorra. Ele decidiu, como dizem, entrar na cova dos leões. Sim, era uma terra frutífera, uma terra abundante, era uma terra bonita, mas havia um pecado de destruição nela. Então Ló foi levado por seus olhos e ele tomou uma decisão errada. E por que eu te digo isso? Porque depois que ele tomou aquela decisão e se mudou para aqueles lugares, Deus mandou destruição sobre Sodoma e Gomorra. E ele teve que fugir sem poder levar nada. Então todo o seu trabalho, tudo o que ele trabalhou por anos naquele lugar, e num piscar de olhos, como dizem, foi desmoronado, foi destruído. Que não nos aconteça como Ló, deixando-nos levar pelo que nossos olhos veem, porque muitas vezes o que o mundo nos mostra é falso. Os desejos deste mundo vêm e vão tão facilmente, meus queridos amigos, mas quem faz a vontade
de Deus permanece para sempre. Então aqui vai meu segundo conselho. Não se desespere na hora de tomar uma decisão. Vamos até um exemplo disso. Algumas pessoas fazem propostas para você, mas você tem que decidir agora. Tem que ser radical e tem que tomar a decisão agora. Tu dizes, bom, dá-me um tempo para pensá-lo, para analisar, preciso escutar a Deus. Mas a pessoa que está a propor aquele negócio diz: não, tem que ser agora, porque senão outra pessoa vai tomar o seu lugar. E então o que você decide? Você se deixa levar pelo que estão te falando, se sente oprimido e dá o próximo passo. E quando vem ver, errou gravemente. Ou é tão simples como quem vai ao shopping e é impulsiva nas compras. A pessoa tem o dinheiro no bolso e começa a ouvir nas ideias que lhe vem na cabeça, deixar-se levar pelos olhos e pelos descontos nesse shopping e começa a comprar muito até gastar todo o dinheiro. Chega em casa e aí quando chega em casa percebe que gastou muito, que não estava precisando comprar aquelas coisas. Simplesmente se deixou levar por suas emoções. Então, uma das coisas que devemos sempre ter em mente é não tomar decisões levianamente. Se Deus não te diz o que fazer, por que você tem que fazer? Busque sempre o conselho de Deus. Busque o conselho de alguma pessoa que tenha fé, que tenha maturidade espiritual, para poder te indicar ou te dar alguma direção. Erramos muito quando é o desespero que nos guia e nos impede esperar em Deus. Vou te dar uma dica importante. O fato de nosso tempo parece estar acabando. Não quer dizer que o tempo de Deus também virá. Lembre-se que Ele é o dono do tempo e que Deus vai fazer e o que Deus vai fazer nunca será afetado por as limitações do nosso tempo, porque Ele é eterno. Se houver uma decisão que deva ser tomada instantaneamente, não se apresse em fazê-la. Lembre-se que Deus leva o seu tempo. Espere até que você esteja claro. Finalmente, se você não está claro sobre o que vai fazer, mas Deus lhe ordenou que o fizesse, não se questione, faça agora. Mas se Deus não lhe ordenou que o fizesse e você não está claro sobre o que você deve fazer, não faça isso. Fique esperando. Vamos fazer uma oração. Pai nosso, agradeço-te esta palavra. Obrigado, Senhor, porque nos lembras da benção de escolher, mas também da responsabilidade daquilo que escolhemos e às vezes esquecemos-nos disso, esquecemos-nos que as decisões que tomamos podem ser como um efeito dominó, eles podem ser como uma reação em cadeia, que não só nos afetam, mas podem afetar todos ao nosso redor. Hoje eu oro para que você traga-nos paz e calma no coração de cada pessoa,
Que se hoje houver decisões que temos que tomar, você nos dará direção, nos guiará e nos mostrará o caminho que devemos seguir, Senhor. Sempre que pudermos aprender a depender de você e confiar, sabendo que nossos tempos estão em suas mãos. Muito obrigado, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Hoje falou seu amigo e pastor Elias Hoyos. Convido você a se inscrever em nosso canal no YouTube, Devocionales Justo a Tempo. Muitas bênçãos.